Muito obrigado. Eu só tinha pensado nestas primeiras 3 intervenções. Não sei quem é que agora gostaria de levantar o dedo para fazer perguntas ou para comentar alguns destes comentários que foram feitos. A primeiro é sempre mais difícil. Faça favor. E agradecia só que dissesse o nome muito rapidamente. No IST, ensino uma disciplina que se chama Computação e Sociedade, onde nós passámos a introduzir estas matérias aos alunos da engenharia, das tecnologias de informação, e já agora também sou membro da ISOC, que é uma associação, portanto, de pessoas que estão ligadas à proteção do ciberespaço, à defesa da internet. Queria só reagir a quente, uma vez que é preciso alguém reagir. O primeiro comentário é que disse aqui que os dados genéticos são os mais importantes e que os dados da saúde. Mas a questão é que, quando se pergunta às pessoas se teriam algum problema em partilhar o seu genoma, estou-me a lembrar do presidente da Google, ele disse em tempos que não, que aliás tornou público o seu genoma para ser usado em investigação. Mas quando lhe perguntaram se ele se importava de partilhar o log das pesquisas que ele tinha feito no motor Google, ele já reagiu de uma forma completamente diferente. Isto para dizer que os dados da saúde são realmente muito importantes, mas os dados sociais hoje em dia têm uma importância extrema, porque quando eu partilho o meu genoma, estou a partilhar 50% dos dados dos meus pais, dos meus irmãos, 25% dos meus primos, etc. Mas quando eu tenho 160 amigos, e usando a regra do culpado por associação, eu estou também a dizer quais dos meus amigos são gays, quais são as convicções políticas dos meus amigos, etc, etc. E, portanto, atenção que os dados sociais, hoje em dia, há 10 anos não seria assim, mas com o Google a ter qualquer coisa como 6 milhões de portugueses, estamos a falar de uma coisa séria. Houve o Cambridge Analytica, há dias estive a ler sobre a Nova Zelândia, onde houve outra empresa que fez uma coisa semelhante, apanhou cerca de 50 mil perfis, num processo semelhante, mas com a rede dos amigos, isso equivaleu a 2,5 milhões de neozelandeses, ou seja, metade da população da Nova Zelândia. E, portanto, era só esse o alerta. Queria fazer mais um segundo, já que estamos hoje a falar de ciência, que é esta questão, e pegando também nas palavras do meu colega Paulo Veríssimo, a questão de que os cientistas têm muita dificuldade a aceder aos dados para fazer aquilo que se chama, já agora, ciência de dados, que é o que nós usamos. Se eu fizer pesquisa por ciência dos dados na Wikipedia ou no Google, vai-me corrigir para ciência de dados e vai-me dar 10 resultados de universidades portuguesas, brasileiras, etc., que usam o termo de dados e não dos dados. Mas o que eu queria referir é que a comunidade científica tem uma dificuldade extrema em aceder aos dados. E nós somos os bons, porque nós fazemos investigação pública, trabalhamos com informação aberta, divulgamos o que fazemos. A semana passada, por exemplo, fiquei chocado porque visitei um hospital e vi quais são as condições de segurança dos dados de uma população, naquele caso, 250 mil habitantes. E é um hospital pequeno. Era um hospital pequeno, com 250 mil habitantes e, digamos, tinha uma janela que dava para a rua, num sítio que a segurança não estava a 100 metros, a portaria. E, portanto, qualquer pessoa com a menor das facilidades poderia entrar naquela sala. Qualquer programador, qualquer pessoa com o mínimo de acesso aos dados, por uma quantia insignificante, não é? Poderia instalar um script naquela base de dados que toda a gente conhece, o software do sistema clínico que está a ser usado ali, que é partilhado por toda a rede pública, e faria um script que transferiria os dados para quem quer que tivesse interesse neles. E, portanto, o alerta é este. Porque é que a comunidade científica tem tanta dificuldade em trabalhar em aberto com os seus dados e que tem um comportamento ético na forma como os trabalha? E, aparentemente, é tão fácil no nosso Estado, se alguém malicioso, com muitíssimo pouco esforço, ter acesso a todos eles. Essa é a minha questão. Muito bem. Outras intervenções? Para ali, se faz favor. E apresente-se. Tem um microfone. Boa tarde, o meu nome é Francisco Couto, sou da Faculdade de Ciências e até no sentido das últimas intervenções, de que a privacidade é algo que é contra aquilo que é partilha de dados. O trabalho que estamos a fazer, por exemplo, com
a Universidade de Luxemburgo com o Paulo Veríssimo aqui no LASIS na FCUL provou exatamente o contrário. Ou seja, nós por termos uma arquitetura bem definida, por percebermos bem o que é crítico e o que não é crítico, conseguimos partilhar os dados com mais segurança. O que hoje não acontece, por exemplo, como o professor Mário estava a falar, hoje nós queremos, cientistas, ter acesso ao genoma para estudar o cancro e não conseguimos, porque está fechado, porque não há regras para partilhar esses dados. E isso é o contrário da privacidade, ou seja, a gente consegue manter a privacidade das pessoas, dar o direito da pessoa querer fazer opt-in, opt-out de um determinado estudo e, ao mesmo tempo, partilhar para o bem comum e para a ciência. Nós até fizemos uma analogia nos estudos que fizemos com as fotografias. Há uns anos, todos nós pensávamos que podíamos publicar fotografias e não havia problema nenhum. Hoje já não é assim. Há partes das fotografias, por exemplo, que a Google Maps tira, tal como podemos fazer. E hoje partilhamos fotografias na mesma, não deixámos de partilhar fotografias. Com o genoma é a mesma coisa e com os dados médicos é a mesma coisa. Há coisas que podemos partilhar e é preciso perceber isso, e há outras coisas que não podemos partilhar. E temos que ter regras bem definidas e muitas vezes não é só partilhar os dados, muitas vezes nem é preciso partilhar os dados, porque, tal como o professor Tribola disse, o mais importante é a informação. E essa informação pode estar até no próprio hospital, a gente só precisa de mandar os algoritmos e as funções, calcular lá aquilo que queremos saber e só queremos saber o resultado, sem nunca violar a privacidade dos pacientes. Eu ia fazer uma pergunta que é, disse-me que nós temos que saber aquilo que pode ser partilhado e aquilo que não é. Quem é que decide isso? Como é que nós sabemos quais são as consequências dessa partilha? Dados a quem eu se calhar ia pedir para fazer também uma muito breve intervenção, porque eu acho que é isso que nos assusta a muitos de nós. Nós temos a sensação de que talvez alguns dados que possam ser usados nossos possam ter um valor para além daquilo que nós gostaríamos de dar. E penso que isto é um processo de crescimento. Vamos ter que a pouco perceber o que é que se pode partilhar sem interferir sem ir à identidade da pessoa, e eu acho que isso é o grande desafio que está à nossa frente. Mas eu se calhar pedia à senhora vice-presidente, não é vice-presidente, mas faz parte da direção, acho eu. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite dirigido à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Tem sido uma experiência interessante vir aqui tomar um café, sem café, por sinal, mas interessante na mesma. Ai, está ali. Eu gostaria de dizer que, de facto, sem dúvida nenhuma, a proteção de dados e a privacidade está na ordem do dia. Não pelas melhores razões, convenhamos, mas de qualquer forma é positivo, porque pôs na agenda, porque nos últimos meses, ou mesmo nos últimos anos, podemos dizer, tem vindo para a agenda. E foi uma grande coincidência o tema deste Café da Ciência ser sobre o destino dos dados. É verdade que há meia dúzia de anos havia quem tivesse matado e enterrado a privacidade. A mesma pessoa que agora vem pedir 1000 desculpas e dizer que quem efetivamente não sabe proteger os dados das pessoas não merece a sua confiança. E estou a falar do fundador do Facebook, porque é exatamente isso que se passou nesta meia dúzia de anos. Efetivamente... Hoje nós temos na nossa frente desafios importantes relativamente à privacidade. As pessoas... Este caso do Facebook eu não me queria alongar, não queria falar sobre ele, até porque já vi nas notícias que a Sra. Presidente da Comissão virá aqui à Assembleia precisamente falar sobre isso, mas este caso da Cambridge Analytica e do Facebook é a ponta do iceberg. Há outros casos que nós não sabemos. Mas o facto das pessoas se terem incomodado é positivo, porque finalmente quer dizer que as pessoas se preocupam com a sua privacidade. Quando parecia que já não se preocupavam, que isto era uma luta de David contra Golias, temos sempre um bocadinho a sensação que estamos encurralados e não conseguimos nada contra os vários poderes, como aqui já foi assinalado. Mas, de facto, regressando aqui ao destino dos dados, para nós, no jargão da proteção de dados, o destino dos dados, estamos a falar de dados pessoais, naturalmente, para nós, e o destino dos dados está intimamente ligado à sua utilização, aos seus fins. E é óbvio que salta à primeira vista os fins comerciais, e se nós pararmos 2 segundos nesta vertigem digital deste mundo apressado em que vivemos,
percebemos que empresas que fazem milhões e milhões de dólares por ano não podem fazê-lo e oferecem serviços gratuitos, onde é que elas vão buscar o dinheiro? Portanto, efetivamente, temos que equacionar como é que preço é que nós estamos a pagar por esta aparente gratuitidade, não é? Pronto. Por outro lado, eu gostava agora de fazer aqui um pequeno desafio aos cientistas desta sala, porque efetivamente, se pusermos de lado o intuito meramente comercial, porque há outros intuitos comerciais que estão escondidos, não estão tão óbvios, mas se tirarmos o intuito comercial, de facto as pessoas hoje são confrontadas com uma exigência crescente para darem dados para outros fins, em prol da inovação, da competitividade, da evolução tecnológica, da ciência, da evolução médica, da medicina, do progresso científico. E até esta expressão interessante, cidadania científica, que eu não tinha ouvido, mas parece que se nós, por acaso, quisermos proteger a nossa privacidade, estamos a ser maus cidadãos, porque há uma pressão muito grande para que, de facto, nós demos os nossos dados. Ora bem, as coisas não são incompatíveis e eu gostaria de contrariar este binómio de ou se evolui cientificamente e damos os dados para a investigação porque precisamos, ou então salvaguardar os dados é antónimo disto. Isto não é verdade. Não é verdade e hoje em dia, a tecnologia, que também nos põe os problemas, porque a evolução tecnológica põe-nos estes problemas todos em cima da mesa, também, felizmente, nos dá soluções. E nós precisamos é de aproveitar a criatividade e a inovação tecnológica para termos soluções que permitam tratar dados ao nível de Big Data, quando são necessários para apoiar a adoção de políticas públicas, como aqui foi referido, para apoiar a investigação médica e, simultaneamente, fazê-lo sem pisar a privacidade das pessoas. As coisas não são... Precisamente a agregação dos dados, a possibilidade que hoje há de tratar dados em grande dimensão, de forma que não reconduza aos cidadãos individualmente, isso é possível. É mais complicado, porque sabemos que é complicado, porque as questões de identificabilidade cada vez são mais difíceis, porque a quantidade de informação é tão grande e é de fontes tão variadas que, quando aparentemente a informação anonimizada, muitas vezes pode não estar anonimizada. De qualquer forma, é possível hoje, tecnicamente. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, gostaria aqui de lembrar, não foi a opção legislativa seguida, mas a Comissão Nacional de Proteção de Dados esteve aqui no Parlamento e defendeu uma solução tecnológica, para permitir ter uma base de dados centralizada de doenças de cancro, de pessoas com doenças de cancro, com fichas individuais, sem ter a identificação das pessoas, ou números que reconduzem à identificação das pessoas. Essa solução tecnológica existe, no entanto não foi empregue. E o que temos é uma base de dados centralizada com a identificação toda das pessoas. Portanto, é possível fazer investigação, é possível ter estes dados, mas adotar medidas técnicas. Portanto, não tem que ser o tudo ou nada, ou preto e branco. Eu queria só aqui dizer o seguinte, para terminar, para já, que... a privacidade ou a proteção de dados, sendo um direito fundamental, é um direito individual nessa medida, é um bem coletivo da sociedade. A nossa privacidade, defender a nossa privacidade é defender a nossa liberdade. A nossa liberdade de movimentos, de opinião, de acesso à informação, a nossa liberdade de ser diferentes. Porque o que nós estamos a correr um risco grande, e já estamos a sê-lo, etiquetados, classificados, eu gostaria de ter o direito à minha identidade e a que não me dissessem o que é que eu posso comprar, o que é que se vou praticar um crime ou não, e que andássemos aqui a predizer o comportamento uns dos outros. Obrigada. Muito obrigado. Outras intervenções? Faça favor. Há aí um microfone, penso eu, não? Ou Boa tarde. O meu nome é Alípio Jorge, eu sou da Universidade do Porto e trabalho em inteligência artificial e machine learning e data mining há muito tempo. Estou aqui com colegas desse mistério e sou particularmente otimista em geral, mas em particular com esta questão dos dados e como isto pode até melhorar, ou só tem por onde melhorar, relativamente, ou pelo menos da perspectiva de quem faz investigação com dados e quem quer produzir algoritmos
para descobrir conhecimento a partir dos dados. É claro que nós estamos a sentir já um choque, e já sentimos isso na pele com por exemplo, transferência de tecnologia com empresas atualmente que já têm muito receio em fornecer os seus dados, em partilhar os seus dados, mesmo estando interessados nos resultados, estando ativamente interessados nos resultados, porque isso coloca dificuldades que são óbvias, ou que agora são óbvias, mas que não eram óbvias há pouco tempo. E, portanto, nós todos estamos a aprender e estamos a evoluir muito rapidamente, eu pelo menos, que não sou da área de segurança, portanto sou da área exclusivamente de explorar os dados, e, portanto sou menos cuidadoso com os dados, com questões de privacidade numa perspectiva formal, mas por outro lado, também como foi aqui referido, a comunidade científica tem tido sempre muito cuidado com a forma como trata os dados, do ponto de vista ético. Portanto, esse tratamento ético existiu sempre, pela maior parte dos cientistas, e nós acolhemos com naturalidade muitos destes cuidados, mas agora de um ponto de vista formal, em que temos de facto de ter cuidado, de demonstrar que temos cuidado. Não é só ter cuidado, mas é demonstrar que temos cuidado e darmos as garantias de que temos cuidado, e essa parte é que é mais complicada, e é dessa parte que as empresas têm algum receio. Por exemplo, no que diz respeito aos dados da saúde, e aqui foi feita uma distinção também importante entre a problemática dos dados da saúde ou a problemática dos dados sociais, são coisas um bocado diferentes. Nos dados da saúde, eu penso que isto pode melhorar muito. Porquê? Porque, como foi aqui referido, eu penso que o Francisco referiu isso, que é, nós atualmente temos dificuldade em aceder a dados da saúde, não porque os donos dos dados, os titulares dos dados, restringam, mas porque quem recolhe os dados é que se acha ou se sente dono desses dados e tem conjuntos de dados que não são partilhados. E, portanto, numa política de ciência aberta, isso vai com certeza modificar e vai ficar melhor para os cientistas, não só os cientistas de dados, como os cientistas da área da saúde ou de outras áreas. E, portanto, os dados fechados são um problema que não tem a ver propriamente com a privacidade dos dados, mas tem a ver com competição, muitas vezes até competição científica ou competição industrial. No caso dos dados sociais, os desafios eu penso que são muito mais interessantes até, porque aqui já estamos a falar de ameaças à sociedade, ameaças à democracia, ameaças que podem ser muito grandes para todos nós, de uma forma que nos pode mudar a vida completamente a todos, coletivamente, não de um ponto de vista individual, como acontece mais tipicamente com os dados da saúde. Isso é difícil, é muito mais difícil de controlar, embora sejam também desafios muito interessantes. E os dados sociais são replicados e são copiados facilmente, e os donos desses dados não têm qualquer benefício disso. É um pouco semelhante às células ELA, que foram replicadas e replicadas e replicadas, sem que a família da senhora que deu origem, Henrietta Lacks, que deu origem a essas células tenha tido algum ou grande benefício disso. Portanto, essas são questões muito importantes, porque a inteligência artificial, como qualquer tecnologia, pode ser usada para o bem e para o mal. No caso dos dados sociais, eu creio que nós vamos ter cada vez mais, e já estamos a ter cada vez mais, inteligência social. Todos os agentes que trabalham com a sociedade, sejam os políticos que estão a fazer campanhas, sejam os vendedores que querem ter os seus produtos no mercado, sejam os professores que querem promover ou querem promover o conhecimento e fazer o conhecimento chegar mais longe, vão ter mais conhecimento e vão ser capazes de modelar melhor a sociedade. Portanto, essa é uma oportunidade grande, mas também é um risco muito grande, e aí sim nós vamos ter de ter muito cuidado com a forma como vamos lidar com isso, mas, mais uma vez, termino da forma como comecei, estou otimista. Creio que isso vai ser bom para todos, mas temos de ter todos muito cuidado e, sobretudo, muita consciência, e é isso que esta nova onda de consciência do impacto dos dados na privacidade das pessoas, mas também na sociedade, está a ser muito importante para todos nós. Eu penso que o medo que muita gente tem é que isto está a avançar de uma forma tão rápida
que às vezes está-nos a escapar a capacidade de nós termos algum controle sobre isto, não é? E eu acho que isto não é um exagero, mas eu ia agora passar a palavra à Secretária de Estado, a professora Fernanda Rolo, também distribuiu um grupo de slides pelas várias mesas. Fernanda, com muito gosto. Obrigada, Alexandre. Eu gostava de começar por fazer um statement, é que evidentemente eu não posso ser mais adepta de tudo o que tem a ver com a questão da proteção dos dados, desde que anonimizados e com a dimensão da regulamentação. Mas agora fazendo um bocadinho o contraditório disso, eu devo dizer que eu estou habituada a conviver com esta questão, eu sou historiadora de formação e, portanto, estou habituada a conviver com esta situação há muitos anos e vejo hoje colocar-se e, portanto, estou muito de acordo com o professor Tribulali. Quer dizer, eu acho que há, sobretudo, aqui uma indispensabilidade absoluta no que diz respeito à questão da regulação das regras e dos bons princípios, não é? Que é determinante e mesmo tudo o que tem a ver com o acesso aberto, enfim, podemos ter essa discussão mais à frente, tem isso muito claro, não é? Quer dizer, os princípios FAIR são para ser respeitados, findable, accessible, interoperable, reusable, mas ao mesmo tempo também os princípios de que é tão aberto quanto possível e tão fechado quanto necessário. E, portanto, tem que haver aqui, evidentemente, regras e consciência clara. Agora, eu estou preocupada com muitas coisas como historiadora, por exemplo, ao nível da preservação. Não é? Nós já sabemos que hoje em dia nós não estamos a preservar os dados e, portanto, o ADN guardou-se toda a vida, não é? Mas a maior parte, muitos dados que hoje estão a ser produzidos não estão a ser acautelados sob o ponto de vista da preservação e de uma curadoria responsável dessa informação. Mais tarde vão-nos fazer falta. Alguns deles, claro que só faz sentido guardá-los se forem bem guardados e é preciso haver seleção, tal como nós fizemos seleção nos arquivos. E esse é talvez um dos maiores desafios que neste momento ocupa as preocupações de tudo quanto é arquivistas, bibliotecários, gestores de infraestruturas, é o que é que nós temos que guardar e em que condições é que temos que guardar, sendo que sabemos que temos que guardar bem para que possa ser utilizado mais tarde. Por outro lado, esta questão dos dados coloca-se como se colocou no passado. O problema não são os dados em si, é a utilização que se faz dessa informação, não é? E sob esse ponto de vista também é evidente que temos que respeitar o que tem a ver com a privacidade e a anonimização e hoje temos ferramentas que permitem fazer isso de forma muito eficaz e temos que confiar nelas e temos sempre que confiar na ciência, mas temos que guardar as coisas e não a podemos apagar, quer dizer, porque esta informação que se está agora... para mim todos os dados são importantes, sociais, científicos, seja o que for. Mas ainda agora se falava das pessoas. Se nós não tivéssemos os dados hoje em dia que podemos consultar com regras, não é, sobre os filhos ilegítimos que têm qualquer registro paroquial e que toda a gente pode ir ver, não sabíamos muitas coisas. O debate, por acaso está uma série agora a correr muito interessante, chamada The Crown, em que às tantas há ali um conflito enorme, porque são descobertos... No final da Segunda Guerra houve uma pessoa muito próxima do Hitler que resolveu esconder uns papéis em Inglaterra. E ele é descoberto e no momento em que quer tentar negociar a sua salvação eventual, os americanos e os ingleses agarram-no e dizem, bom, mas tu dá cá aquilo que tu escondeste. E o que ele escondeu foi, pura e simplesmente, uma da documentação mais quente sobre estas áreas, que compromete diretamente o Jorge VI. E, portanto, depois da abdicação de Jorge VI, depois daquelas coisas todas, de repente, toda a sociedade britânica e a americana são confrontadas com vamos mostrar estes dados ou não vamos mostrar estes dados. Este é o desafio que o historiador tem diariamente, é o desafio que agora se começa muitas vezes a colocar sobre os dados. Abrimos os arquivos da PIDE, não abrimos os arquivos da PIDE. Vamos saber o ADN, não vamos saber o ADN. Há regras que permitem confiar nisto. Agora, há uma preocupação muito grande que tem a ver com a maior parte desta informação. Nós daqui, de facto, a uns anos não vamos saber se foi PIDE, se não foi PIDE, se foi nazi, se não foi nazi, porque, pura e simplesmente, esta informação está a desaparecer. E ela está a desaparecer em quase todos os contextos, e nomeadamente nas áreas científicas que nos ocupam aqui mais. É impressionante, eu uso muitas vezes o exemplo que nós não vamos ter o caderno do Einstein. Portanto, e a informação que neste momento está a ser colocada em muitos dos nossos computadores pessoais, se de facto não houver uma consciência clara naquilo que são os desafios do acesso aberto, muita dessa informação vai desaparecer, porque mesmo que as pessoas aguardem, não a estão a guardar convenientemente, não é? E essa é talvez uma questão muito complicada de gerir e ter consciência que o primeiro desafio, ou um dos primeiros desafios do acesso aberto, para além destas questões
da reutilização, da legitimidade do financiamento nestas áreas, da generosidade e da necessidade de utilizar dados sobre saúde, porque podem ser todos anonimizados e há muita gente que está a fazer isso e ainda agora, e está aqui, por exemplo, a Joana, que está a fazer um trabalho incrível a esse nível, nós com o Brasil estamos com projetos pilotos nas áreas das experiências e das investigações clínicas que permitem uma partilha e um enriquecimento para todos nós. Mas para isso nós temos que guardar esses dados e garantir que eles têm uma boa curadoria e isso não vai pôr ninguém em causa desde que haja esse respeito. Portanto, eu também tenho uma visão muito otimista em relação a isto. Agora, acho que começa cada vez mais a faltar regulação e acho que essa regulação também vai ser muito importante a partir do momento em que, como já está a acontecer, isto começa a ser imperativo para os cientistas e os artigos que são publicados também têm que associar os dados e as pessoas têm que fazer planos de dados e têm que aprender a fazê-los para que tudo isto seja preservado. Isto também vai ser uma ferramenta importante para salvaguardar tudo o que tem a ver com esquemas de fraude e de utilização abusiva e daquela coisa sagrada para tudo isto, que é a questão da propriedade intelectual que tem de ser salvaguardada. Eu pus alguns dados aí, porque eu fui também no sentido de partilhar, eu encontrei estes gráficos e sobretudo os dois últimos cartoons, acho que também exemplificam muito aquilo com que nós neste momento estamos confrontados e foi no sentido também de partilhar e de ciência aberta que eu trouxe para aqui. Obrigado, Fernanda. Aliás, é interessante, se forem para o fim, há um cartoon que eu acho delicioso, que está no último slide que a Fernanda nos trouxe e que eu acho uma delícia, porque é perfeito em relação a esta questão. Mais questões, comentários das pessoas que estão aqui? Tem ali uma pergunta de uma senhora. Tem Margarida. Deve estar ligado, é só. Tá. Boa tarde a todos e a todas. Respondendo ao apelo do nosso colega, nós estamos aqui na Casa da Democracia. Uma casa que sistematicamente se constrói, normalmente de 4 em 4 anos, com base num processo democrático, num processo eleitoral democrático. A questão que eu gostaria de colocar aqui, e não estranharão que eu procure trazer este debate para a área da política, a questão que eu gostaria de colocar aqui é exatamente sobre a influência do uso abusivo dos dados nos resultados eleitorais e, portanto, o impacto do uso abusivo dos dados na política. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre o assunto, mas é fundamentalmente uma questão, um tema, um ponto que acho que merece um debate. Muito obrigada. Margarida, alguém quer se atrever a responder a esta questão? A reagir a esta questão, não é tanto responder, mas reagir? Com certeza. Tenho. É só falar e liga. Não. Agora ouve-se? Ouve-se. Então, boa tarde. Eu não queria deixar passar muito tempo acerca depois da intervenção Diz? Peço desculpa, esqueci-me de me apresentar. Mário Figueiredo, sou professor do Instituto Superior Técnico e investigador do Instituto de Telecomunicações. Eu não queria deixar de passar muito tempo relativamente às pessoas estarem a ver os slides que a Secretária de Estado apresentou, porque eu achei muito interessante o slide que tem o gráfico de PISA, ou de torta, ou de tarte, em português seria um gráfico de tarte, acerca da não reproducibilidade da investigação. E há aí um quarto dessa tarte que são procedimentos de análise de dados inadequados. Eu gostava isto vai levar a conversa para uma direção diferente, mas que pega um pouco com a conversa a que não voltámos no princípio, que é das ciências de dados, a ciência do processamento de dados. Depois a conversa tem ido muito para o lado da segurança e da privacidade. Eu gostava de falar um pouco de outra perspectiva, que é como hoje em dia a maior parte das ciências são extremamente data intensive e lidam com muito grandes quantidades de dados e exigem de todos os profissionais,
quer das pessoas que fazem coisas que já têm tradicionalmente muitos dados, como a medicina, ou a astronomia, a astrofísica, ou a física de partículas, até todas as outras ciências hoje em dia não estão imunes ao tratamento de dados, o que implica alguma formação, aquilo que algumas pessoas gostam de chamar data literacy, literacia de dados. E na formação da maior parte das pessoas, pelo menos no ensino superior português que eu conheço, tirando os especialistas do assunto, quase ninguém tem formação em ciências de dados, em literacia de dados. E isso depois reflete-se neste tipo de resultados. Não é? Como quando um quarto desse desperdício resulta de procedimentos inadequados de análise de dados, isso é um impacto negativo fortíssimo de haver falta de literacia de dados em muitas áreas. Eu gostava também de falar do reverso da medalha, indo um pouco ao encontro daquilo que acabou de ser perguntado. Se esta literacia de dados também se estender um pouco mais à população, se não falarmos só em literacia tout court, não é, como é habitual, numeracia, que é aquele saber fazer contas e saber ter um pouco, toda a população tiver um pouco mais de data literacy, de se conseguir, quando vê um gráfico no jornal, conseguir olhar para ele, tão simples como isto. Quais são as escalas do gráfico? Este gráfico está apresentado de uma forma enganadora? Está-me aqui a mostrar um aumento ou uma diminuição da dívida de forma enganadora ou não? Ou isto faz sentido? A maior parte das pessoas não tem capacidade de olhar para um gráfico e perceber que se a informação que lhe está a ser transmitida se está de forma enviesada ou está a ser dada de forma isenta. E, portanto, eu acho que se todas as pessoas tivessem uma formação mais sólida, um bocadinho que fossem em ciência de dados, permitiam estar melhor protegidas para manipulações, influência em resultados de política, etc. Muito obrigado. Eu queria só voltar também ao início e fazer uma afirmação, porque eu vi isto já há uns meses atrás e achei... O Zé Tribolé mencionou isso. Dados não é informação. E informação não é conhecimento. São coisas diferentes. Quer dizer, o tratamento de dados passa a ser informação. Mas a informação só per si não é conhecimento sobre um determinado assunto. Isso é mais do que isso. É a interpretação dessa informação é que passa a ser conhecimento. E depois ainda temos o outro nível que é o wisdom, não é? Quer dizer, a sageza, que isso então ainda por cima ainda leva mais tempo. Não é? Mas eu estava a ver ali alguém que queria reagir também a esta pergunta não tem aí microfone? Ana? Em relação à sua questão, que é muito bem posta, mas repare, é muito bem posta também porquê? Porque os políticos preocupam-se com a política, e preocupam-se com outras coisas, não é só com a política. Mas o que aconteceu foi que vimos pela primeira vez, se calhar, os políticos seriamente preocupados com uma coisa que se está a passar há muitos anos. E reparem, nós temos eleições tipo 4 em 4 anos, pronto, digamos assim. Mas o que se passa é que esse fenómeno é apenas uma faceta do fenómeno social extremamente preocupante de haver dados demais. Portanto, tem que ver com aquilo que eu tinha dito no início, que é assim, há dados demais, há permissão, há leis que deviam ser feitas pelos políticos que não impedem que, por exemplo, quando nós acedemos a uma aplicação, é dito, olha, você usa isto, e depois é assim, há uma coisa, eu escrevi há uns anos no Público, não cabe a nós sempre decidir o opt-out se estamos a abdicar de uma coisa que toda a gente usa. Esse é que é o problema. E aí a sociedade tem que legislar. Portanto, eu não posso ser obrigado a agarrar numa aplicação e dizer-me assim, olha, a gente agora entra no seu telemóvel, gamamos os dados todos e mandamos para os nossos associados. Percebem? Devia ser proibido, não sei se estão a ver. Portanto, o que acontece? Esse é um dos fatores que leva a que haja demasiada informação. Porque, ouçam, e pronto, os meus colegas de inteligência artificial e machine learning sabem que, de facto, a possibilidade de fazer correlações e relações de causalidade, de causações, que é o que está a levar a este problema, tem que ver com a disponibilidade de dados ter aumentado 100 vezes, ou 1000 vezes, ou etc, etc. Pronto. Essa é uma questão fulcral. A outra questão fulcral, já agora, é que o outro problema dos Estados. Os Estados sentem-se confortáveis com isto, têm uma complicidade com as empresas, porque é conveniente, porque, como é evidente, o Estado às vezes quer saber coisas demais dos cidadãos e, se calhar, nem sempre é por maldade, é porque há uma sensação de conforto, assim controlamos toda a gente. O grande problema é que isso levou a uma deterioração dos sistemas. Sabem que os computadores estão cheios de vulnerabilidades e são uma grande porcaria, etc. É um bocado de propósito, e eu sei de que é que estou a falar. É de propósito. Para permitir uma vigilância mais ampla. Portanto, também nós podemos queixar, os políticos não se podem queixar de haver umas nações, as outras,
isto depois é cruzado, que entram nos sistemas da outra nação e vão fazer, etc, 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 porque os sistemas informáticos são muito maus e são muito piores do que nós, os cientistas, pusemos em termos de tecnologia. Já há tecnologia que pode obviar a isso. Portanto, percebe, é apenas uma faceta de um problema que, se não viemos para trás e percebemos esta questão de que nós temos sim direito à privacidade, o direito à segurança dos Estados não se pode sobrepor ao direito à privacidade. Porquê? Porque multiplica a privacidade de um cidadão português por 10 milhões, e tem a nação. E, portanto, não pode haver um Estado, um governante que diga assim: eu quero salvaguardar a segurança da nação, degradando a privacidade dos 10 milhões de habitantes portugueses. Este é um problema crucial, a raiz do problema. Bem, desculpe, eu estar a reagir, mas já agora acho que a ideia é debatermos e, portanto, e como eu tenho o privilégio de ter opiniões divergentes de algumas que foram aqui emitidas, vou falar um pouco sobre elas. A primeira é esta queixa habitual de que digamos, nós não estamos a acompanhar a evolução tecnológica na sociedade. A minha opinião, e não é minha, é de falar com bastantes pessoas ligadas ao direito, é que nós estamos no meio de uma enorme fúria legislativa. Basta ver as leis que apareceram nos últimos anos do Parlamento Europeu, o RGPD e tudo o que está para aí para chegar. Portanto, legislou-se com uma velocidade incrível e está-se a convencer a opinião pública que estas leis vão resolver algum problema. A minha opinião da RGPD, cada vez que a leio, é mais negativa, no sentido em que é quase uma meta-lei, em que, digamos, deixa em aberto tudo. Portanto, é uma lei daquelas que nós na informática chamamos de consultor da informática, não é? Portanto, é o consultor que vai lá falar diz uma série de coisas com que ninguém discorda, mas a questão é a questão prática. E então, e agora? E o que é que eu faço? E realmente está tudo em aberto. Não há, eu hoje estive no site da CNPD e há muito poucas diretivas sobre, nomeadamente relativamente à ciência, etc. E, portanto, acho que o que falta já agora, mais uma vez, vou repetir, é ética. Portanto, o Estado tem que ter um comportamento ético a gerir a informação dos cidadãos. Não sei quanto é que o Estado gasta a gerir as reservas do Banco de Portugal ali no carregado, mas comparativamente, digamos, se calhar não está a gastar o mesmo com a segurança informática dos nossos hospitais, não é? Pronto, a primeira ideia, desculpa, a segunda reação aqui é do privacy by design, esta ideia de que agora com a informática nós conseguimos anonimizar a informação. Para começar, a RGPD não diz nada sobre como é que isso é feito. E todos os estudos científicos que eu tenho lido, de uma forma ou de outra, o prémio Netflix dava 1 milhão a quem conseguisse quebrar um dataset, foi posto em aberto e houve alguém que um ano depois recebeu 1 milhão. Portanto, a ideia de privacy design é um mito. Portanto, eu acho que se resolve mais uma vez com ética e, portanto, dando os dados a quem os trata eticamente e não abrindo o mundo inteiro para aqueles que não têm compromissos éticos com ninguém. Estou a falar de centenas ou milhares de empresas que têm os nossos dados todos, não é só o Facebook, não é? E, portanto, só mais uma reação em relação a isto, que é, se há alguma coisa que falta também aqui nós efetivamente estamos num faroeste, que é o ciberespaço, e há uma enorme assimetria entre aquilo que os nossos cidadãos sabem. Por exemplo, este papel cinzento diz, não sei se todos viram, mas diz aqui que cada um de nós se compromete a dar uma palestra por semana até ao dia da sua reforma. Portanto, a questão é, nós não estamos informados e quando vamos a estes sites todos, portanto, clicamos e aceitamos coisas inacreditáveis. Não é? E então, a questão aqui é que, se calhar, foi na inversão desta lei, quando se tirou o poder à CNPD, que disse que a CNPD não se tinha que pedir autorização à CNPD, passou a inverter-se a situação. E agora, de repente, digamos, parece que é legítimo as empresas pedirem tudo e desde que as pessoas consintam, só com um clique está tudo dado. Okay. Acho que foi uma inversão radical demais. Não é? Acho que é qualquer coisa que não correu bem. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra àquele jovem que ali está, eu ia reforçar um pouco. Já ouvimos aqui opiniões muito otimistas sobre o processo e estamos a ouvir também algumas preocupações em relação a isto. Não é? Portanto, isto parece que é um assunto complexo e complicado. Mas aquilo que agora está a acontecer, em que se está a pedir que sejam as instituições, elas próprias, que sejam responsáveis pela segurança dos seus próprios dados, é uma questão muito complexa, porque há instituições que se calhar são capazes de o fazer,
com alguma facilidade, não sei, também gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Há outras que se calhar têm dificuldade em fazer e não sabem fazer. E, portanto, o que é que isso significa para nós? Mas eu dava-lhe a palavra para a sua intervenção. Obrigado. Ricardo Dias, do Instituto para os Biosistemas e Sistemas e Ciências Integrativas. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, surgiu-nos a questão, nós tivemos uma necessidade de iniciar um projeto em que tivemos que reunir dados de diferentes fontes, de diferentes domínios, e tentando já cumprir a legislação que se pensava que poderia existir ou ser aplicada nestes anos. E foi efetivamente um desafio, principalmente para quem trabalha com biobancos ou repositórios de dados biológicos. E eu gostava exatamente de levantar esta questão, porque algo que nós notamos, efetivamente, é que, e já foi questionado aqui por vários participantes, nós temos que separar o que é dados do que é informação. E temos que separar o que é a recolha de dados do processamento desses mesmos dados ou o processo de produção de informação e conhecimento. E tem que haver medidas específicas para cada uma destas 4 áreas, pelo menos destas 4 áreas. Porque tudo é possível. Tudo, nós acabámos de ouvir, tudo depende dos recursos disponíveis. Tudo é possível, basta haver vontade e recursos, tudo é possível nesta. Falámos dos dados, por exemplo, genómicos. São importantes para a medicina personalizada. É sim, senhora. Mas pode ser importante se eu quiser fazer uma pandemia. Eliminar uma raça deste mundo. Ponto. Portanto, tudo depende do que é que eu quero fazer e que recursos é que eu tenho disponíveis. Agora, também tem que haver uma gestão de risco. Não é? E mitigar e gerir esse mesmo de risco. E é isso que nós temos sentido. Nós, como cientistas, temos sentido muita falta de discussão nestes pontos, de legislação nestes pontos, porque a própria ciência, como traz os problemas, também traz as soluções. Nós temos imensos exemplos na ciência, desde a energia atómica, o TNT. Não vale a pena nós estarmos a referir conjunto de exemplos que existem, que foram soluções para muita coisa e que serão para soluções para outras mais, mas que também são problemas. Ou poderão ser uns problemas. E os repositórios biológicos, em teoria, baseado no DGPR ou DPDG, terá alguma dificuldade. Como é que nós enquadramos um repositório biológico? Ou seja, um biobanco. Como é que nós gerimos os metadados associados a esse mesmo biobanco? Portanto, há aqui um conjunto de questões que são importantíssimas, porque começa logo pelo suporte. Dados não são somente dados no suporte digital. Nós temos dados em suportes celulares, moleculares, humorais. Não é? Nós conseguimos identificar... Nós não. A sociedade científica consegue identificar um indivíduo pelo sinal do ECG, do eletrocardiograma. Nós podemos identificar a vulnerabilidade de uma pessoa específica como de uma raça. Portanto, a questão é que com o Open Science, e não há dúvida nenhuma que tem que haver Open Science, e nós temos muita dificuldade em conseguir fazer desenvolvimento não só nas ciências de dados, como nas ciências biológicas, como nas ciências biomédicas. Portanto, nós não podemos ceder ao medo, nem à tentação do medo, mas temos que criar os mecanismos inteligentes para mitigar e controlar exatamente estes processos e responder a eles. E, portanto, esta para nós é uma questão que acaba por ser bastante sensível. Inclusive, o que nós chamamos, eu não sei traduzir em português, aquilo que nós chamamos de eternal archiving, portanto, o arquivo eterno, não é? Há uma grande necessidade de nós perpetuarmos de uma forma eterna a informação. Isso já é possível passar informação para dados, de forma a colocá-los de uma forma eterna, por exemplo, em moléculas de ADN. Como é que isso é controlado? Quem é que os controla? Quem é que tem autorização para fazê-lo? Quem é que não o tem? Portanto, sem dúvida nenhuma, eu creio que é possível haver uma compatibilização entre a proteção da privacidade e a proteção da identificação pessoal, como também o desenvolvimento científico e havendo efetivamente uma abertura, não é? Por exemplo, há necessidade de haver data lakes. Nós não temos data lakes.
Nós temos que ter data lakes para que a ciência possa evoluir, não há hipótese. Não é? Data lakes, repositórios gigantescos de dados que permita desenvolver métodos tanto da ciência de dados, ou dos dados, como também em qualquer outra área. Acabando, muito rapidamente, é possível naturalmente haver uma certificação de quem é que tem as condições necessárias para usar determinadas técnicas e haver mecanismos de supervisão. Estando nós a falando num conjunto de tecnologia de ponta que nós temos hoje em dia, não é? Não faz sentido, talvez, sempre que eu preciso de mandar os dados para alguém ou fazer um protocolo de investigação com alguém, que eu tenha que reportar a uma entidade. Porquê que não há mecanismos automáticos de reporte? Nós temos todas as tecnologias, todas as ferramentas para fazer a ofuscação dos dados, para fazer a codificação dos dados e para fazer o reporting e o auditing, a audição. Portanto, é uma questão de implementar. Estrutura e implementar. Obrigado. Luís, o Sr. Deputado. Boa tarde a todos e a todas. Quero, antes de mais, dizer que acho que, em nome do Bloco de Esquerda, mas com certeza em nome de todos os senhores e senhoras deputadas, um privilégio discutir com cientistas, com investigadores que estão relacionados diretamente com esta questão dos dados e do destino dos dados. E acho que foram aqui colocadas algumas questões às quais eu quero também colocar algumas perguntas e fazer alguns comentários, mas não podia deixar de passar, talvez por defeito do dia-a-dia que nós temos aqui, primeiro do que tudo, comentar duas coisas que foram aqui ditas. A primeira delas é sobre o papel dos políticos no meio disto tudo. Eu acho que o papel dos políticos é fundamental porque eles têm uma responsabilidade legislativa, mas também fiscalizadora sobre o trabalho que o Governo, que os órgãos executivos, mas também tudo o que está relacionado com o Estado faz ou deixa de fazer. Mas há, num conjunto de aspectos novos da discussão política e da discussão pública, que eles são novos para a população, como são novos para os agentes políticos. E, portanto, isto é um assumir de responsabilidades não numa posição acima do resto da população, mas exatamente ao contrário. É um assumir de responsabilidades justamente porque há um conjunto de novas informações que estão, muitas das vezes, eu não diria fora do alcance do trabalho da Assembleia da República, mas que obrigam a uma investigação que muitas das vezes, mesmo vocês, que lidam diariamente com o tratamento de dados, têm essa dificuldade. Nós ontem tivemos a oportunidade de ver algumas declarações que o criador do Facebook, o Zuckerberg, disse em tribunal. Eu sei, ele já pediu desculpas dezenas de vezes, se não centenas, em relação ao tratamento de dados. Mas uma das últimas frases que ele disse nessa audição foi bastante interessante, porque o juiz lhe perguntou se ele achava que os dados que o Facebook tinha hoje armazenados estavam mais protegidos dentro do perímetro do Facebook, portanto, dentro da área que o Facebook hoje opera, ou se estavam protegidos num organismo estatal. Ele, na altura, deu o nome do organismo estatal que tratava disso, não me lembro agora do nome. E ele respondeu perentoriamente, claro que estão muito mais salvaguardados no Facebook. Isto significa o quê? Significa que, sim, é preciso um aprofundamento legislativo e de fiscalização em relação ao tratamento de dados, sem dúvida. Não é verdade que hoje os problemas que nós temos na regulamentação do tratamento de dados se faça apenas porque há um desfazamento de discussão entre o que são os agentes políticos e os investigadores da área. Isso pode existir, mas
Eu acho que a frase que ontem o Zuckerberg disse acho eu que é muito... espelha exatamente o que hoje acontece. É que mesmo com os avanços que hoje existem em relação à capacidade de fiscalização, e muitas das vezes não é apenas um problema legislativo, acho eu, coloca-nos outras questões. Por isso, e termino com isto, e é o comentário, por isso é que quando nós estudamos a alteração de resultados eleitorais, não porque há uma manigância de resultados eleitorais, mas porque as informações que são cedidas alteram a consciência e a interpretação dos factos e criam novas interpretações sobre a realidade, é tão importante. Isto não é uma questão sobre a política do dia-a-dia, não é uma questão sobre quem é que fica com a maioria absoluta ou quem é que perde a maioria absoluta. É uma discussão sobre novas interpretações de uma nova realidade. E isso atinge resultados eleitorais, que obviamente altera, por exemplo, a forma como os agentes políticos podem também alterar ou não essas leis e, portanto, a composição de uma Assembleia da República não é uma coisa de sumenos na discussão que nós temos hoje sobre isto ou sobre qualquer outro assunto, mas sobre isto também. E, portanto, a vitalidade da democracia e a sua qualidade também depende, eu não diria da veracidade, é um debate muito alargado, falar agora aqui da veracidade dos dados ou dos factos que nós temos hoje em cima da mesa. Mas hoje o debate democrático em relação a este assunto carece de um aprofundamento que muitas das vezes não é feito, não porque os políticos, os agentes políticos não o queiram fazer, mas porque há uma dificuldade em fazer esse debate. Eu acho que isso é claro. E digo isto do ponto de vista pessoal, mas acho que é uma interpretação que eu vou fazendo e uma leitura que eu vou fazendo social. E isso vê-se até nas discussões do Parlamento Europeu. Sim, sim. Muito obrigado. Tinha aqui uma jovem que tinha pedido... Boa tarde. Eu vou pôr dois chapéus. Primeiro, o chapéu de uma pessoa que é fascinada por este tipo de informação e de dados e do que existe. Portanto, eu acho que esta revolução a que nós estamos a assistir dos dados vai ser para as ciências sociais o que se calhar a quântica foi para a física e o que a biologia molecular foi para a biologia. Portanto, isto é uma janela para a mente humana. Nós vamos começar a perceber como é que as pessoas fazem, como é que as pessoas fazem, muito para além daquilo que elas dizem que fazem, não é? É de facto as ações do dia-a-dia. Isto em termos de comportamento humano e do princípio de como é que as pessoas funcionam, para mim é absolutamente fascinante. Portanto, isto é um chapéu de uma pessoa que acha que isto é incrível, para além do lado prático, isto serve para melhorar a identificação de cancro, ou que serve para melhorar a administração pública. Portanto, para além deste lado pragmático, há um lado quase da beleza científica do que isto nos vai permitir, que ainda não tinha sido falado, portanto, quis pôr este primeiro chapéu. Agora, tiro o chapéu e ponho um chapéu um bocadinho mais pessimista, ok? Porque da mesma maneira que já foi dito que tudo tem riscos, o risco de se fazer uma bomba atómica, que vem da tecnologia, vem de muito conhecimento de física de partículas, é um risco que envolve um país inteiro, não é? O plutónio, o enriquecido, o urânio, não há por aí aos pontapés para uma pessoa encontrar. E ao mesmo tempo, a parte da biologia, dentro da parte da biologia que também há riscos, mas os riscos que traz a biologia, o que traz a biologia molecular, já não é preciso um estado inteiro para se calhar fazer a varíola, mas também não qualquer pessoa com uma garagem que consegue arranjar os primers, o DNA, fazer sequenciar um genoma destes. Ao contrário, não é? Este tipo de dados, este tipo de coisas que nós estamos a falar, traz um risco muito maior, que é o de facto, qualquer pessoa, se calhar fez meia dúzia de cursos online de Python, consegue fazer muita coisa e consegue perceber muita coisa de análise de dados e de correlações e por aí fora, muito mais rapidamente e a baixíssimo custo. Portanto, não é o mesmo tipo de risco. Nós estamos a falar de um risco muito real e muito rápido e pronto. E depois, eu concordo muito com o que o Mário estava a dizer, que é preciso muita ética, mas acho que a ética não chega, porque também de boas intenções está o diabo cheio. E eu dou um exemplo, porque muitas vezes até nós cientistas, com a melhor das intenções, e agora eu saio daqui e batem-me, mas pronto, com a melhor das intenções, pode-se fazer muitas asneiras. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou a fazer uma coisa num algoritmo em que o que eu tento fazer é identificar desemprego ou pessoas que estão em risco de desemprego, ok? Então eu ponho os meus dados todos no algoritmo, porque uma coisa são os dados e a informação e outra coisa é o que eu faço com eles e as interpretações que eu lhes dou e depois o impacto que isto pode ter na sociedade a partir do momento em que começam a ser utilizados, não é? O problema do Facebook não foi que alguém olhou para não sei quantos milhões de dados, foi que depois tentaram
com isso manipular eleições. Se conseguiram ou não é outra conversa, mas pelo menos houve uma tentativa, ou aparentemente houve uma tentativa. Eu dou um exemplo. Eu quero identificar um desempregado, ok? Então eu ponho uma série de dados dentro do meu modelo. E os dados que eu ponho a idade da pessoa, eu ponho o género da pessoa, eu ponho qual é que é a profissão que tinha antes, há quantos anos é que está desempregado, ou há quanto tempo é que ficou desempregado, ok? E depois aquilo cospe uma probabilidade de uma certa pessoa ir ser um desempregado de curta ou longa duração. E agora, eu sei, e se nós pensarmos um bocadinho nos dados que eu meti lá e no que é que sai, há uma probabilidade enorme do meu algoritmo identificar como risco de desempregado de longa duração uma pessoa que tem mais de 55 de treino intensivo, que é para poder ser outra vez atrativo para o mercado de trabalho. Se eu disser a esta pessoa, olha, o senhor tem de fazer 6 meses de treino porque é velho, dizem-me logo, desculpa lá, isso é inconstitucional, não é? Não posso obrigar ninguém a fazer uma coisa só porque tem mais de 55 anos. Mas se eu disser, não, foi o algoritmo, aqui tudo bem. Okay? Portanto, há aqui um lado, e é isto que é a boa intenção, o que eu estou a tentar fazer é reduzir o desemprego, reduzir algum impacto, mas na verdade o que eu faço é criar uma coisa, uma caixa, em que eu meto lá informação, que eu nunca poderia dizer à pessoa qual é que eu próprio, com melhores intenções, nem sequer sei qual é que daquelas coisas todas que eu meti no meu modelo, qual é que vale, mas no fundo é algo altamente discriminatório e que eu estou a obrigar alguém com mais de 65 anos a fazer um curso e a mesma pessoa com algo muito parecido, mas com 35 não tinha de fazer nada. Pronto. E então, aqui, a primeira legislação é fundamental e a legislação restritiva, e quer seja para a investigação, quer seja para o que for, e que se pense nas consequências daquilo que nós estamos a fazer, nós cientistas, políticos e seja o que for, porque a neutralidade aqui é uma coisa muito difícil. É muito difícil dizer o meu algoritmo é neutro, a minha matemática é neutra. E é necessário que exijam de nós, não é, esse tipo de ser capaz de medir as consequências, ser capaz de as tentar prever e depois ser deixado do lado dos políticos decidir se querem ou não implementar as medidas, mas conhecendo muito bem, como estava aqui a dizer os colegas, os riscos. E a grande vantagem em relação a isto, que agora dizem, está bem, mas agora também como se faz, não presta. Pronto, é verdade. Mas uma das vantagens destes sistemas é que nós podemos ter alguma ideia de onde é que podem estar os problemas nos algoritmos, onde é que podem estar os problemas nos dados e onde é que podem estar os riscos do nosso modelo. Onde é que nós erramos? Qual é a probabilidade de termos errado? E podemos dizer, olha, eu acho que isto funciona, mas em 10 em cada 100 pessoas não vai funcionar e nós vamos estar a pôr alguém a fazer um curso de curta duração que se calhar arranjar um emprego para a semana. Okay? Muito obrigado, José Tribali. 2 ou 3 reflexões, depois gostava de dar um exemplo. Em primeiro lugar, queria dizer que também tenho uma visão otimista, sempre tive, e acho que o ser humano e a sociedade há de conseguir resistir a todas as tentativas supernormativas, super restritivas, a todos os políticos, a todos os cientistas, porque a gente consegue rebentar com tudo, graças a Deus, que a vida tem muita força. Em segundo lugar, que os fenómenos que nós estamos a ver não são realmente nada de novo. Tirando a velocidade e intensidade com que estão a fazer coisas. Estão a falar de manipulação de eleições. Por favor. Mas desde quando é que não se manipularam eleições? Portanto, o que é que há de novo? Que está de novo que há uns tantos tipos que ficaram surpreendidos, estão a usar umas ferramentas que não se imaginava se pudessem usar tão depressa e tão rápido e com efeitos potenciais tão grandes. Mas também as pessoas a seguir, a sociedade em geral, também sabe reagir. E muita gente hoje está a reagir. Eu, com a minha família mais próxima, sobre determinados assuntos, comunicamos pela internet. Não usamos nenhuma destas redes há vários anos. Porquê? Porque tenho, como foi o meu colega disse, porque tenho alguma literacia. Não sou completamente parvo da cabeça. Portanto, obviamente me vou proteger. O que é insubstituível era aquilo que o Mário disse. Ética. A ética, os valores, a cidadania têm que ser ministrados que eu chamo, desculpem lá, a programação dos servidores de carbono, que são as pessoas. Quer dizer, a educação na família, na escola, tem que estar metido o tempo todo. Na prática, não é só teoria, na prática, no exercício, isso faz com muitas coisas, com o desporto, com muitas coisas. Portanto, educação, ética, etc., e uma vigilância constante do ponto de vista ético. E agora queria dar um exemplo, um testemunho pessoal. Como presidente do INESC, obviamente que levo muito a sério o RGPD. Mal fora se nós não pudéssemos ser uma fonte de exemplo. Mas com grande serenidade, nada de histerias, não é? Porque agora vão-nos multar em milhões de euros, também o problema ficava resolvido. Não é? Já deixava de haver INESC. Mas eu quero-vos confessar a minha perplexidade. Eu ainda não faço a mínima ideia do que é que vamos fazer. Porquê?
Porque aquilo que eu disse no princípio, de que é que estamos a falar? De informação. Bom, as bases de dados, por favor, essa é fácil. As bases de dados, essa é fácil. Instaladas em que máquinas? As máquinas do sistema de informático do INESC. Isso é a parte fácil. Então, e estas coisas? E os laptops? E tudo o que toda a malta tem? É um sistema completamente poroso. E a informação não está lá por todo lado. Eu, como professor do técnico no INESC, não tenho lá informação confidencial no laptop do INESC sobre júris, sobre candidatos, sobre currículos. Pronto, então o que é que eu vou fazer? Claro, tenho que nomear um data não sei quê, e ter a minha jurista a fazer muitas regras e muitos papéis. Está bem, mas isso a gente tem que fazer porque é preciso ir disfarçando. Mas eu realmente não sei. A única coisa que sei é o seguinte: estou a envolver toda a malta. Porque eu quero que cada pessoa, cada um, todos, desde o porteiro até a mim, consigam dizer assim: com que informação é que eu lido? Que informação eu crio? Que informação eu comunico? Que informação eu transmito? Fazem com a informação, perceber que a informação tem dono, ou tem valor, tem propriedade intelectual, e que, portanto, aquilo não é o da Joana, e eu tenho responsabilidades perante isso. E eu, a partir daí, posso construir coisas. E, portanto, confesso, eu acho que esta legislação é importante porque é uma chamada de atenção para todos nós nos envolvemos com um problema muito sério. O que é que se vai fazer a seguir? Como é que se vai corrigir? Com educação, com bom senso, com calma. Não há multas que resolvam isto. A não ser em casos muito óbvios, como, sei lá, as telecomunicações, a banca, etc., onde há ali informação objetivada, que se sabe o que é. Agora, o resto, uma pergunta fundamental que tem que se fazer a cada empresa, e cada empresa devia ser obrigada a publicar, é, em termos de tipificação, que informação é que detém? Publicar nas contas, vai nas contas, relatório e contas. Nós temos este tipo de informação que é recolhida por estes meios e cumprimos as nossas responsabilidades desta maneira. E vou dizer uma coisa, temos um grande problema. É que praticamente ninguém é capaz hoje de responder a isso. Mas o processo de aprendizagem de fazer isso é o caminho certo. Eu tinha aqui um pedido de... Passa aqui. Muito obrigada. Era a propósito da... A propósito da questão da lei, da regulação, se há regulação a mais, se há regulação a menos. A questão aqui não será tanto se há regulação a mais ou a menos, se bem que já percebi que o Regulamento Geral de Proteção de Dados foi um grande golpe publicitário da senhora Comissária Viviane Reding, porque em rigor, não muda assim tanto e, portanto, não precisam estar em pânico nem muito preocupados, porque quem já cumpre a lei atual, que aliás é lei há 20 anos, não tem assim tanto que se adaptar. Agora, de facto, o regulamento tem as suas idiosincrasias, também é verdade. Mas a questão aqui, e a questão do Facebook em concreto, e de outras questões, não tem a ver com haver lei ou não haver lei que cubram determinadas coisas. O que o Facebook fez é ilegal à luz da Diretiva de Proteção de Dados que está atualmente em vigor. E seria ilegal à luz do regulamento. A questão aqui está em as autoridades na Europa conseguirem ter jurisdição sobre uma empresa que tem sede nos Estados Unidos e tem os dados basicamente nos Estados Unidos. E essa é que é a grande questão. Nós não podemos, numa economia global, podemos regular lindamente, mas serve de muito pouco. Felizmente que houve um Edward Snowden a chamar a atenção do mundo para o nível de intrusão e de vigilância sobre cidadãos também europeus. Felizmente que isso levou a chanceler alemã e a presidente do Brasil, na sequência, a terem os seus telefones sob escuta, a levarem para o patamar da ONU uma declaração inédita nesse fórum sobre a privacidade na era digital, o que colocou no fórum mundial mais importante a questão da privacidade. Agora, há muito a fazer. Nós podemos ter regulamentos lindíssimos na Europa, continuo a dizer, e os nossos colegas ingleses investigaram o Facebook, os irlandeses também, porque há um estabelecimento do Facebook, mas nós efetivamente não temos jurisdição sobre o Facebook, portanto não em Portugal nem há, portanto estamos descansados. Mas não conseguimos efetivamente fazer nada. Temos leis, eles não cumprem. E como é que nós fiscalizamos? Porque, quer dizer, para os sancionar, nós precisamos de obtenção de prova. E para obter prova, precisamos de fiscalizar, precisamos de ir às instalações, precisamos de apreender a prova. Prova digital, que ainda por cima é bastante fluida, como sabem. Portanto,
Aqui em Portugal nós conseguimos mais ou menos, dentro dos poucos meios que temos, fazer alguma coisa. Agora, fora de Portugal ou da Europa, porque é a questão, não é possível fazer nada. Numa economia global, esta questão, nós estamos efetivamente num ponto de viragem, acho eu, mundial. E isto traz para cima da mesa um conjunto de questões que eu acho que nós temos que analisar enquanto sociedades. Casas das democracias do mundo que têm que se decidir estas coisas. Que futuro, que direção é que nós queremos que as nossas sociedades sigam? Não podem ser as empresas a decidir por nós, pelos cidadãos e pelos seus representantes. Portanto, penso que está bem na hora de, da nossa parte, fazermos o que for. Caso contrário, seremos sempre muito ineficazes. Muito obrigado. Senhora Deputada, tem a palavra. Sim, muito obrigada. Margarida Mano, PSD. Do PSD. E devo confessar que raramente me revejo tanto nas palavras do deputado do Bloco, Luís Monteiro. Reforçava aquilo que nós sentimos, penso eu, é que os políticos são pessoas. São pessoas que foram eleitas. Uns são cientistas, outros não são. E, portanto, são pessoas que estão na Casa da Democracia para exercer o melhor que podem e sabem a sua função. E, naturalmente, que em matérias tão diversas que muitas vezes não chega nem o tempo, nem o conhecimento para conseguir poder fazê-lo sem iliteracia. E eu digo isto porque esta questão, de facto, que está em cima da mesa agora, não é? Que de um regulamento europeu que já está em vigor, ou que já é conhecido há 3 anos, e que a partir de 26 de maio vai passar a estar em vigor e, portanto, basicamente com a responsabilidade dos Estados em, digamos, proteger os dados pessoais, sendo que o conceito de dados pessoais muda radicalmente face àquilo que estávamos habituados. E depois é muito curioso que nós ouvimos várias coisas. Eu já ouvi aqui opiniões de fúria legislativa e que, portanto, seria um excesso, até nada muda. E, portanto, ficamos tranquilos porque no meio, provavelmente, não sei se será tão importante assim aquilo que vamos decidir. Mas a verdade, aquilo que sentimos é que do conceito de dados sensíveis, que era um conceito muito estrito, passamos a um conceito de dados pessoais que nos parece bastante mais amplo e que, independentemente daquilo que o Governo, que o Parlamento português vá legislar em termos da norma e do diploma português, independentemente disso, que entrou no final de março no Parlamento, independentemente disso, o que vai acontecer é que o Estado é responsável a partir de 26 de maio pela informação dos dados pessoais. E também ouvimos aqui que às vezes é difícil ir a um hospital e ver como é que a informação está, ou numa escola, enfim. Quando a isto acrescemos o facto de que, em princípio, mesmo que nada mude, mas vai passar a ser obrigatório para as empresas e não vai ser para o Estado, as coisas complexificam. E, portanto, aquilo que eu acho que estes fóruns são muito importantes e aquilo que é, de facto, um desafio muito grande para os cientistas, para os políticos e para os cidadãos, porque no dia seguinte, seguramente, à votação da lei vai haver milhares de opiniões, dados e dados a ser produzidos relativamente àquilo que devia ter sido, àquilo que não devia ter sido, porque é que votaram assim, porque é que votaram assado. Mas o que eu queria dizer é que nós estamos aqui numa mudança de paradigma completo, já foi dito. A velocidade, naturalmente, é uma mudança de paradigma que também mexe com a própria democracia, com o conceito de democracia representativa, de partidos, de tudo mais. Sendo certo que temos, neste momento, uma regulamentação europeia que entrará em vigor. Temos uma legislação portuguesa que vai ser feita sempre com várias dificuldades e, portanto, aquilo que eu penso é que todos os contributos que possam ser dados efetivos por quem sabe
nas diferentes perspectivas. Nós sabemos que alguns países já têm, inclusivamente, um regulamento em vigor, não é? Na Alemanha, quer do ponto de vista técnico, tecnológico, quer do ponto de vista de jurídico, quer de todos os pontos de vista, é fundamental para nós. Agora, que de facto os políticos são pessoas de carne e osso, que estão no mandato, com todas as dificuldades que esse mandato tem para quem o encara de forma séria, como nós encaramos, isso aí não tenho dúvidas. Obrigado, Margarida. Tenho aqui uma intervenção. Eu só lembrava que nós não temos muito mais tempo. Eu queria que isto não acabasse muito depois das 8 horas, portanto temos mais 10, 15 minutos e aqueles que vão fazer intervenção a seguir eu pedia que fossem muito sucintos naquilo que dizem. É também, começámos um bocadinho tarde, acabamos um bocadinho tarde, mas não muito. Eu trabalho com... Meu nome é Isabel Trancoso, Instituto Superior Técnico INESC-ID, e trabalho com um tipo de dados que ainda não foi mencionado até agora. Eu trabalho com fala. E a fala das pessoas é algo que fornece tanta informação sobre a pessoa e pode ser usada para fins tão chatos, mesmo difíceis. Pode ser, por exemplo, usada daqui a uns tempos não muito longínquos para fazer o chamado digital twin da pessoa. Estamos muito, muito próximos disso e a partir daí eu não sei como é que nós vamos conseguir provar em tribunal que alguém disse isto, porque pode ser o digital twin que tenha dito, não é? Mas pode hoje em dia também ser usada para extrair uma série de informação. A fala é considerada um meio não intrusivo de obter informação das pessoas, não é? E a informação que pode ser tirada da fala é tudo. Eu posso saber, obviamente, o género da pessoa, a faixa etária, o sotaque, a língua, claro, e o sotaque, o nível de educação. Posso saber se a pessoa está muito alcoolizada, muito cheia de sono, muito chateada, muito feliz. Posso saber se a pessoa tem uma doença neurodegenerativa, e isso torna-se mais complicado, porque começa a ser um bocado privado demais, não é? Posso saber se está constipada, se está muito cansada, posso saber tudo. E a voz hoje em dia é deixada em tudo quanto é rede social de uma forma que ninguém antevê o que é que pode ser feita com ela. E também queria aqui, só para terminar, reforçar o aspecto da educação em que temos mesmo que investir. O Mário começou por falar nisso e acho que muitas pessoas já falaram. E estando num projeto sobre cyberbullying com as nossas escolas secundárias, eu digo, é mesmo preciso começar muito cedo a educar a nossa juventude para a literacia dos dados. Muito obrigado, muito obrigado. Passava agora José a palavra a si. Sim. Vou dar aqui a mais uma pessoa que tinha pedido a palavra, o Jorge, e depois mais uma pessoa na mesa e depois fechamos. Ok, desculpa. Serei muito breve. José Alferes, sou da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova. É curioso que as pessoas que trabalham, os meus colegas informáticos que estão por aqui, todos chamaram a atenção que o que é importante é a literacia dos dados, é a educação, é a consciência do cidadão que fornece os dados, saber quando e como é que está a fornecer, e uma ética muito grande da parte de quem usa. E, curiosamente, os não informáticos falaram em soluções informáticas. Portanto, se quiserem um conselho de alguém que trabalha na área dos dados para os políticos, assumam que a anonimização dos dados não existe. Não existe, o Mário já tinha dito isso. Não existe, a não ser que os estraguem. Porque a única forma de anonimizar a sério os dados é agregá-los muito. Mas aí deixa de ter interesse para o uso científico. O que é interessante no uso científico é eu saber os dados de base. É este relógio que me está permanentemente a medir a pulsação. E se eu tiver dados de base, anonimização, pode-se fazer alguma coisa. Quando legislarem, quando pensarem no assunto, assumam, não existe. Outra coisa que vai no Regulamento de Proteção de Dados, que também não existe, é o direito ao esquecimento. Nunca ninguém é esquecido. Uma coisa, uma vez pública, é sempre pública. Portanto,
Os políticos não se escudem nunca na anonimização e não se escudem nunca no direito ao esquecimento. Eu estava a ouvir o José Tribolé a falar sobre o problema que o técnico tem. Eu tenho isso na Nova, também me disseram para fazer. Vamos lá agora ver como é que é. O menor dos problemas é o sistema de informação. O problema é a informação que foi passada, que foi tirada do sistema por um funcionário e que mandou para outro por e-mail, por texto, ou que mandou um ficheiro Excel, que guardou, que levou para casa. Esse é o caos. E quando se pedir esqueçam, é impossível esquecer. Outra coisa que muito rapidamente estava para chamar para a atenção, que é algo que também já foi aqui falado, várias vezes falou-se de dados, estamos a falar de dados pessoais. O que é que são dados pessoais? E o que é que para cada um são dados pessoais? E quais são os dados pessoais que eu estou disposto a dar e quais não estão? Por exemplo, os dados dos contadores da luz são dados pessoais dos meus filhos? Se calhar há poucas coisas que dizem mais sobre os hábitos dele e que se eu visse, sabia quando é que eu estou em casa, quando é que não estou, o que é que estou a fazer, quantas pessoas lá estão. Os dados... Há uma série de dados, a fala que foi aqui mencionada, há uma série de dados que as pessoas nem fazem, se calhar, ideia de que fornecem muito mais dados pessoais do que, por exemplo, os meus dados de pulsação que eu dou para a investigação sem nenhum problema. Muito obrigado. Muito obrigado. Jorge? Muito obrigado. Sendo muito simpático da parte dos políticos receberem-nos aqui, eu acho que nós não devíamos transportar para os políticos a totalidade da responsabilidade de regular, legislar. Claro que têm que o fazer, mas isso não resolve o problema. Nós temos que ter algum... Já passei o prazo, não é? A sociedade tem que ter um discurso pedagógico para a cidadania sobre o valor nobre da informação. Isto tem que ser trabalhado aos diferentes níveis, naturalmente. Portanto, regular sim, legislar sim, mas não se transporte para os políticos a totalidade da responsabilidade do que vai acontecer. Nós não podemos parar o vento com a mão, também não podemos parar o progresso da circulação da informação, das tecnologias, da globalização, etc. Primeira reflexão. A segunda reflexão é o grande problema que nós temos agora é que não conseguimos integrar valores morais nas grandes plataformas virtuais. Quer dizer, se eu tiver que estabelecer, ou se os políticos tiverem que estabelecer quais são as bases de um Serviço Nacional de Saúde, são capazes de dizer a universalidade, isto e aquilo, que são os valores, onde é que está o bem comum e onde é que estão os valores públicos. Ora, isso é que não existe nas plataformas. Isto é que não tem a Google, isso é que não tem o Microsoft, isso é que não tem a Amazon, etc, etc, etc. Portanto, são pessoas que não se vemos o rosto. Curiosamente, todas elas são detentoras de grandes órgãos de informação, onde veiculam aquilo que querem veicular. E esse é um problema que a sociedade do futuro se vai confrontar. Não é possível introduzir valores morais nas plataformas virtuais. É possível que os políticos possam introduzir, por exemplo, num sistema de educação, acesso universal, até não sei o quê, isto e aquilo. Mas nas plataformas não. E como dizia o Churchill, temos que ser otimistas, porque tal como as coisas estão, não faz grande sentido ser outra coisa, não é? Eu passava agora aqui à Sra. Secretária de Estado, Fernanda Rolo, para dizer-nos um pouco mais. A minha contribuição será sempre no sentido também de completar aquilo que foi dito, não é? Quer dizer, eu acho... Há várias, quer dizer, a legislação, a regulamentação, as boas práticas, não é tudo legislação, e também acho que a legislação é parte de nós e da nossa contribuição. Portanto, acho que, sobretudo, tem que haver aqui serenidade e bom senso, e é evidente que a utilização da informação é, hoje em dia, como foi no passado, e as fraudes que se podem pôr, quer dizer, as chapeladas tivemos muitas nos tempos republicanos e outros anteriores, e, portanto, uma vez mais, a utilização dessa informação é sempre o centro da questão. Agora,
Há, de facto, aqui dinâmicas também de cidadania, não só essa lógica da cidadania, mas na questão da participação, que são importantes. A corresponsabilização das instituições tem que acontecer, mesmo que ela não seja totalmente eficaz, tem, de facto, esta componente pedagógica. As pessoas têm que ser responsáveis e achei interessante porque quase toda a gente fala na questão do abuso, da privacidade, de tudo isso dos dados. Eu, de facto, tenho que reforçar esta tónica porque me sinto sempre muito sozinha nela e a sua preservação, porque os dados, de facto, têm estas coisas maléficas e terríveis quando a sua utilização não é séria e honesta, mas ela também, com as competências que temos hoje e com as possibilidades que temos hoje, no sentido da transparência e das boas práticas, é uma riqueza inestimável que temos ao nosso serviço e que deve ser bem utilizado. Acho que é esse nível, quer dizer, as boas utilizações, as boas experiências da ciência, que nunca foi inocente, nem nunca foi anónima, porque não pode sê-lo, tem que criar também aqui. Eu penso que para a nossa comunidade científica hoje também estamos, de facto, numa charneira e numa mudança de paradigma muito importante em tudo o que tem a ver com os desafios da preservação dessa informação. Nós também temos responsabilidade de preservar a informação, dados e informação, elas mais tarde serão úteis para todos os cientistas de qualquer área e qualquer cidadão, e temos a obrigação de o fazer bem, e de garantir que essa informação perdura no tempo, e os suportes não são muito animadores a esse nível. E, por outro lado, na nossa comunidade estamos, de facto, confrontados com essa alteração de paradigma que é a ciência aberta, a inovação aberta e o acesso aberto, para o qual precisamos também de contribuições e, sobretudo, se elas forem no sentido da transparência. Achei muito interessante, há bocado ainda a utilização do exemplo da fotografia. Pois é certo que durante anos e anos e anos, neste país como noutros contextos, se utilizou a fotografia achando que era um bem de todos, e de facto o conhecimento é um bem público, mas uma fotografia tem propriedade intelectual, tal como tem tudo o resto. E, portanto, de facto, também foi só aí quando começou a existir algum interesse económico associado, mas sobretudo uma pressão para o caráter abusivo da utilização daquilo que era propriedade intelectual de outros, que se passou a ter respeito, e hoje em dia temos contextos digitais, nomeadamente teses de doutoramento e tudo mais, que têm conteúdos com propriedade intelectual e que, de facto, neste universo de utilização ninguém está a respeitar, não é? Portanto, tem que haver aqui bom senso, boas práticas e diálogo. E por isso, muito obrigada. Eu antes de dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Parlamento, queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, e pedir também algumas coisas. Não é assinar este documento, que está aqui um bocadinho como piada, mas este assunto é um assunto para o qual eu sinto que muito do trabalho parlamentar poderia beneficiar do vosso input. E, portanto, eu gostaria que depois deste debate, que isto é um início, nós estamos a aflorar pequeníssimas coisas que estivessem disponíveis para que, se nós precisássemos do vosso input em relação a estas questões, que pudessem estar disponíveis. Queria também agradecer a todo o pessoal da Assembleia da República, da Comissão e de toda a área, o trabalho todo e a ajuda toda que nos deram para permitir que isto tenha sido possível. Agradecer também a presença dos deputados que aqui estiveram. Eu estive a contar, estivemos à volta de 12 deputados, o que foi muito, muito importante neste debate, porque isto é bom que isto chegue também a outras pessoas, e dizer-vos que eu tenho sempre eu sou muito otimista em geral, e vou morrer otimista, penso eu, mas estas questões são questões que às vezes afligem a população em geral, e eles olham para aqueles que sabem e para aqueles que podem traduzir numa linguagem que toda a gente... Vocês usaram aqui uma data de termos que eu nunca tinha ouvido, né? E eu não sou propriamente iliterato, mas não, é que há aqui montes de termos que são da linguagem, o jargão da própria área de trabalho, e isso é importante que isso também seja depois possivelmente traduzido. E eu agora pedia ao Sr. Deputado Jorge Lacão para nos dar as últimas palavras em relação a isso.